Irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por esse dia e por estarmos aqui agora, juntos, para a gente poder compartilhar a palavra do Senhor na nossa meditação diária no Evangelho de Marcos. Eu já dou as boas-vindas a Ana Rosa, também a Dona Conceição, e daqui a pouquinho os demais irmãos vão chegando, como é o costume, né? Enquanto isso, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, ok? Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia que nos deu, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu Espírito Santo, Deus, que ministra em nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, que o Senhor nos ajude em tudo aquilo que temos que aprender de Ti, em tudo aquilo que temos que viver para Ti. É o que nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu dou as boas-vindas à Priscila. Boa noite, Priscila, Deus te abençoe. Também a Fran. Boa noite, Fran. Deus abençoe a sua vida. A Iris. Boa noite, irmã. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, para darmos continuação ao texto, ok? Hoje nós vamos ler a partir do verso de número 45. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 45. Boa noite a Fatiminha. Boa noite a Elisa. Deus abençoe a vida de vocês. Marcos, capítulo 6, versículo 45, será a nossa leitura. A partir do verso 45 diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aqui, vocês veem que o evangelista Marcos, ele não fez uma separação daquilo que nós falamos ontem, que foi a primeira multiplicação dos pães, com este evento. Por que nós entendemos que ele não fez uma separação? Porque no verso 52, onde ele finaliza o relato sobre esse evento, Jesus andar por sobre o mar, ele se reporta ao milagre da multiplicação dos pães. Veja o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Então, na intenção de Marcos, o fato dele escrever sobre a multiplicação dos pães e logo em seguida sobre o fato de Jesus andar sobre as águas, os dois relatos eles têm a mesma ligação. E que ligação é essa? A falta de compreensão dos discípulos em relação à revelação que Jesus faz de si mesmo. Lá, no evento anterior, Jesus revelou-se como aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia, não é? E recebe as pessoas. E os discípulos, por sua vez, revelaram o outro lado, né? O lado da falta de compaixão e que despede as pessoas. Aqui,
Os irmãos podem observar que o versículo 45, ele continua, ele segue a mesma história que foi encerrada. Ele diz: logo a seguir compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, depois que o povo comeu, todo mundo se fartou, recolheram os 12 cestos cheios, Jesus agora começa a colocar os seus discípulos: embarcam e vão lá para Betsaida, que depois eu vou encontrar vocês. Aí, 46 diz que depois que ele despediu os discípulos, ele despediu as multidões, né? O pessoal foi embora e aí ele foi orar, ele foi no monte orar. Subiu no monte para orar. Ao cair da tarde, ou seja, quando já estava se fazendo noite, da onde ele estava, como era um monte, então ele olhava para o meio do lago, olhava para o lago, ele via o barco lá e dava para perceber a direção do vento também. Então, do ponto de vista terrestre de onde Jesus estava, ele olhava para o centro do lago e percebia que os discípulos estavam remando com o vento contrário. Além de ser um tremendo de um esforço físico, eu acredito que as ondas também, com o vento, tem ondas, ficam batendo no bote, isso, aquilo, não deve ser uma sensação muito agradável. Mas os discípulos estavam nesse curso, remando, e agora, porém, sem Jesus. E uma coisa interessante, irmãos, é que Jesus sabe de tudo, né? Então, ele compeliu seus discípulos para entrarem no bote sem ele. Naquele exato momento, ele sabia exatamente o que iria acontecer em seguida. Mas ele manda os discípulos entrarem no bote e seguirem sem ele. E aquelas dificuldades que eles passaram ali faziam parte do propósito. Propósito de quê? Eles teriam que... as circunstâncias que nos envolvem são todas usadas para a manifestação da graça e da glória de Deus. Então, nessa circunstância que Jesus compele seus discípulos a entrar no bote sozinhos e seguir, se deparariam com o vento no meio do mar. Ele sabia disso, embora eles não. Isso faz parte do adestramento, isso faz parte do treinamento que eles devem receber para que posteriormente eles pudessem fazer aquilo que seria a missão deles como apóstolos, cuidar das pessoas às quais o Senhor estaria direcionando. Aí diz o versículo 48 o seguinte: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. O que é tomar-lhes a dianteira? É aquela mesma expressão quando o pessoal saindo do Egito se encontrou no Mar Vermelho. E aí quando eles olham para trás, eles veem Faraó. E aí, imediatamente, uma coluna de nuvem aparece, uma coluna de fogo aparece e faz separação entre eles e Faraó. Ali, aquela coluna de fogo era uma teofania. Então, o que acontece? Tomar-lhe a dianteira é justamente passar à frente, mas no sentido de encorajamento, no sentido de deixar ser visto pelos discípulos, para que eles pudessem ver a glória de Deus e serem encorajados a partir daquela visão de que o Mestre estaria proporcionando a eles. E só que, novamente, eles falam, não é? Marcos registra que não aconteceu isso. Veja só, o versículo 49 diz: eles, porém, o porém aqui é um pensamento contrário. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Ficaram completamente apavorados, ficaram com medo. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Verso 50. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Algumas versões, em vez da palavra sou eu, trazem a palavra eu sou. Invertido. E aqui eu sou, né, no nosso caso, de sou eu, mas aqui é um verbo no hebraico. E esse verbo no hebraico,
é o verbo que dá sentido ao nome de Deus. Quando Moisés pergunta para Deus, Senhor, mas qual é o teu nome? Com que nome eu vou lá, vou voltar para o Egito, vou avisar que Deus, qual é o teu nome? O Senhor responde, eu sou o que sou. Diga que eu sou, te enviou a eles. Então, é o nome da aliança. É o nome da aliança que Deus faz com Abraão, o nome que Deus faz, a aliança que Deus faz ali, ele ratifica essa aliança com Moisés, não é? E aqui, quando Jesus fala sou eu, ele está usando o mesmo nome. Então os discípulos compreenderam do que ele estava dizendo. Porém, não entenderam completamente a coisa, porque Marcos registra, verso 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Lembra que nós falamos ontem que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, despede as multidões. E Jesus falou assim, não, vocês vão dar de comer a eles. E eles falaram, vamos comprar 200 denários de pães para dar para esse povo? Nenhum deles orou, nenhum deles pensou em pedir a Deus alguma coisa, pensou em pedir que Deus os auxiliasse, como Deus auxiliou o povo no deserto com o maná do céu. Ninguém pensou nisso. Pensaram em despedir o povo. Então eles não compreenderam o que é que Jesus estava fazendo. Lá no texto anterior isso não é dito, mas é dito agora. Por quê? Porque eles também não compreenderam que era Jesus. Quem era Jesus? Eles viram que era o mestre, mas na realidade Jesus estava revelando o que dele? Que ele era o Senhor. Por isso que ele disse, sou eu. Mas eles não entenderam. Então, às vezes alguém pode ler aqui, sou eu, é simplesmente interpretar como uma mera auto-identificação. Sou eu, o mestre. Mas na realidade é mais que isso. Ele está falando, sim, sou eu o mestre, mas eu, o mestre, eu sou. Ou seja, eu sou Deus que fez a aliança. E eles não entenderam ainda, não compreenderam ainda. Quando Marcos registra que o coração deles estava endurecido, aqui é falta de compreensão, não é necessariamente falta de fé. Eles entendiam, eles estavam caminhando para um entendimento de que Jesus era o Senhor, mas esse caminhar era lento, não era aquela falta de fé assim, como é que eu posso dizer, dura, que a pessoa não queria absolutamente nada. Não, eles estavam entendendo que Jesus não era uma pessoa normal como as outras. E que tudo aquilo que ele fazia, só Deus que podia operar. Mas o coração deles ainda estava meio nebuloso para a verdadeira identidade de Jesus. Mas por que era importante que eles entendessem e soubessem e testificassem pelos milagres quem era Jesus? Porque Jesus os havia separado como 12 para uma missão especial. E Jesus iria enviá-los para essa missão. Então, se eles entendessem verdadeiramente quem era essa missão, quem era Jesus e o poder que operava em Jesus, eles fariam a missão com um coração diferente do que um coração constrangido, porque o mestre mandou, sem necessariamente entender quem é o mestre. Então, quando você e eu compartilhamos com alguém daquilo que nós temos recebido do Senhor, e você tem profunda ciência do que você está dizendo, você tem profunda certeza do que você está dizendo, porque você não só conhece o Senhor intelectualmente, mas você conhece o Senhor de estar seguindo todos os dias da sua vida, é completamente diferente a mensagem. Eu ouvi uma vez um professor do seminário onde eu estudava contar que certo pastor fazia um culto na sua igreja todos os domingos, e uma pessoa que não acreditava em Deus todos os domingos ia para o culto, sentava no primeiro banco e ficava lá. E uma pessoa da cidade que entendia que aquele homem que ia para o culto não acreditava em Deus, se espantou em vê-lo lá e perguntou para ele,
Assim, mas você acredita em Deus? O visitante respondeu, não, eu não creio. Então por que você está aqui? Por que você vem no culto? Ele falou assim, porque o pastor crê. O que ele quis dizer? Que a fé que o pastor tinha era tamanha, a convicção que o pastor tinha era tamanha, que aquilo era um atrativo para ele poder ir para o culto e ouvir a mensagem, mesmo que ele propriamente dito não cresce. Pelo menos ainda não. Então, quando você e eu falamos de algo com substância, com certeza, algo que não é uma teoria, mas é algo que você sabe por vida, por experiência, a mensagem é completamente outra do que se você falar uma coisa que você não tem experiência. Não é nem o fato de chegar, eu tenho experiência, não é isso. Mas a mensagem em si, as emoções, as expressões, o conteúdo, a ênfase é completamente diferente. Os discípulos estavam com Jesus aqui, tanto num evento como em outro, mas eles não entenderam ainda quem era Jesus. Eles não estavam se comportando de fato como se eles estivessem com o Mestre. E aí vem a pergunta: o tempo que nós temos de igreja, você pode dizer como é que você está? Você se assemelha a Jesus? A Jesus não, você se assemelha aos discípulos aqui, que estavam com Jesus, mas ainda assim tinham um coração um pouco reservado, tinham um coração talvez não tão dedicado, um coração talvez até que nem teve determinadas experiências verdadeiras com o Mestre, verdadeiras com o Senhor. Então isso aqui se transforma também para nós como uma espécie de alerta e exortação. Porque nós precisamos, além de conhecer o Senhor com a mente, nós precisamos conhecer o Senhor com o coração. Nós precisamos conhecer o Senhor de experiências. Você vai conhecê-lo pela palavra, a palavra que vai revelá-lo a você, e a palavra é a única revelação. Mas quando você aplicar o seu coração a essa revelação, você terá experiências com o Senhor. E aí você vai poder fazer como o salmista. Eu louvo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Era isso que o salmista fazia. Né? O salmista dizia, eu invoco o Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Ou então eu louvo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Então o louvor era uma manifestação da experiência que o salmista teve com o Senhor, por causa da revelação que lhe foi dada. E eu penso, irmãos, que é isso que falta nas nossas vidas. Muitas vezes a igreja ela conhece o Senhor na teoria, mas ela não vive com o Senhor na prática. E aí quando ela vai passar uma informação sobre o Senhor, ela convida a pessoa para ir para o culto. Mas ela raramente fala do que o Senhor tem feito na vida dela. Ela convida a pessoa para ir para o culto para que o outro fale. Mas o que é que o Senhor tem feito na sua vida que você pode compartilhar com alguém? Olha, eu conheço o Senhor. Porque o Senhor fez isso na minha vida, eu orei, o Senhor ouviu, o Senhor agiu, o Senhor atuou, o Senhor abençoou e por aí vai. Então o que o Senhor Jesus queria que os discípulos entendessem é quem Ele era. E a partir disso, isso definiria o tipo de mensagem que eles dariam. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor não permita que nós possamos ter apenas um conhecimento teórico sobre o Senhor e sobre Jesus, o nosso Salvador. Permita, sim, que possamos ter um verdadeiro conhecimento do Senhor, que vem da Tua revelação, que é a Bíblia, a Palavra do Senhor, mas que é provada, experimentada, comprovada pelas nossas vidas, na convivência, na intimidade, na comunhão contigo. De modo que as Tuas obras em nossas vidas se transformam em marcas tão profundas, tão grandes, que é impossível falar do Senhor sem tocar naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É impossível falar de Ti como se nós nunca tivéssemos experimentado de Tua bondade, experimentado de Tua graça, experimentado do Teu amor. É impossível falar do Senhor como se o Senhor fosse o Todo-Poderoso apenas na letra, mas não o fosse em nossas vidas. Como se o Senhor não tivesse todo o poder de mudar e transformar nossas vidas e fazer nelas um milagre. Pelo contrário.
Eu peço que o Senhor dê a cada um, ó Deus, a intimidade, uma intimidade tal com o Senhor, que quando abrir a boca para testemunhar do Teu Evangelho, quando abrirmos a boca para falarmos do Teu amor, nós possamos verdadeiramente testificá-lo com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós possamos adornar, vamos dizer assim, de uma maneira que as pessoas possam olhar para nós e entenderem verdadeiramente o Senhor agiu na vida dessa pessoa, porque eu vejo o Senhor na vida dele. Não é uma mensagem teórica, não é uma mensagem que provém de uma pessoa que conhece apenas a Bíblia e não conhece o Deus da Bíblia. Ó Pai, em nome de Jesus, faz com que nós possamos ser crentes verdadeiros, crentes com experiências contigo, crentes que andam no teu caminho, que são até mesmo corrigidos pelo Senhor, porque quando somos corrigidos pelo Senhor, nós temos experiências com a tua graça, com a tua santidade, com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua providência e com a tua correção. Faz que a tua igreja, Deus, verdadeiramente busque estar na tua presença, tendo experiências reais e vívidas com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos agora a família da Elaine Cruzato participando. Deus abençoe. A família da Dona Sirlene participando. O Gabriel também. A Alessandra, a Zilá, a Andréia, a Lívia, a Fernandinha, o Bruno. Deus abençoe a vida de vocês. A Isaíra. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa irmã Dona Maria Calixto também. Sua família, Luciano, a Patrícia. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Tenham todos uma boa noite. Pensem no que nós compartilhamos agora. Reflitam sobre isso. Que Deus esteja edificando a vida de vocês. E amanhã, 7 horas, novamente pelo Facebook, nós continuaremos com a nossa devocional no Evangelho de João. Nós iniciamos hoje o Evangelho de João. Ficamos apenas nos versículos 1 e 2. E acompanhe amanhã que nós daremos continuidade, ok? Um abraço, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.